O efeito Isaías. Parte 13. Decodificando a ciência perdida. Da oração e profecia. Greg Braden. 8. A ciência do ser humano. Segredos da oração e da cura. No século IV, a nossa relação com as forças sutis do mundo que nos rodeia, bem como as do nosso interior, começou a mudar. Quando as palavras que confirmavam essas relações foram eliminadas dos textos onde tinham sido preservadas, começamos a ver como observador, para contemplar passivamente as maravilhas da natureza e do funcionamento do nosso corpo. Tradições como as dos essênios e os ameríndios sugerem que a nossa relação com o mundo transcende o papel do observador, lembrando-nos que somos parte de tudo o que vemos. Em um mundo com tal interconexão é impossível observar passivamente como uma folha cai de uma árvore ou uma formiga no chão. O próprio fato de observar nos coloca no papel dos participantes. O físico Niels Bohr formulou, no final da década de 1920, uma teoria que insinuou essa relação, e descreveu uma visão semelhante em termos modernos. Tinha sido observado que no plano atômico, a matéria por vezes se comportava estranhamente, contrariada pela teoria aceita. De forma simplificada, a teoria de Bohr, conhecida como a visão de Copenhaga, postulava que o observador de qualquer evento se torna parte dele apenas pelo ato de observar. No minúsculo mundo dos átomos, a observação ganha maior importância quando objetos do tamanho do átomo são perturbados por qualquer tentativa de observá-los. De acordo com esta linha de pensamento, é evidente que a ciência moderna está à procura de uma linguagem para descrever a relação de unidade que os essênios usavam como base em suas orações. Ver-nos como independentes do mundo ao nosso redor tem precipitado um senso de separação, uma atitude de um aqui de dentro diante de um lá de fora. Desde a nossa infância, começamos a acreditar que o mundo simplesmente acontece. Às vezes coisas boas acontecem, outras nem tanto. Parece que o mundo vai acontecer ao nosso redor, às vezes sem razão aparente. À medida que nos preparamos para o imponderável da vida, passamos uma grande parte do nosso tempo concebendo estratégias para sobreviver e superar os desafios que estão em nosso caminho. Nova pesquisa sobre a relação entre o poder de nossos sentimentos e a química de nossos corpos nos faz pensar que as implicações dessa visão de nós e eles têm um alcance muito maior e algumas vezes inesperados. Por exemplo, a ciência mostrou que os sentimentos específicos produzem uma química previsível no corpo que corresponde a esse sentimento particular. Como nós mudamos nossos sentimentos, nós mudamos nossa química. Temos literalmente o que pode ser visto como química do ódio, química da raiva, química do amor e assim por diante. As expressões biológicas da emoção se manifestam no corpo como os níveis hormonais, de anticorpos e enzimas que estão presentes em nosso estado de bem-estar. A química do amor, por exemplo, afirma a vida reforçando o sistema imunológico e as funções regulatórias do nosso corpo. Inversamente, a raiva, que às vezes conduz para dentro a forma da culpa, pode manifestar-se como uma resposta da imunodeficiência. No verão de 1995, Glenn Rein, McCarkinson e Holling, publicou um ensaio no Jornal de Avanço em Medicina com o título de Os efeitos fisiológicos e psicológicos da compaixão e da raiva. Concentrou-se no estudo da imunoglobulina salivar, SIGA, um anticorpo encontrado no muco dos tratos respiratórios superiores, gastrointestinais e que os defende de infecções. Em essência, o julgamento disse que altos níveis de SIGA estão associados com uma diminuição na incidência de doenças infecciosas no trato respiratório superior. O resumo final do julgamento concluiu dizendo que a raiva produziu um aumento significativo no nível geral de desordem de humor e ritmo cardíaco, mas não em níveis de SIGA. Por outro lado, as emoções positivas produzem um aumento significativo dos níveis de SIGA. Ao examinar os efeitos em um período de 6 horas, observamos que a raiva, por outro lado, produziu uma inibição significativa de SIGA desde a primeira hora até 5 horas após a experiência emocional. Outros estudos apontam para as qualidades específicas das emoções como um fator poderoso na hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva e falha da artéria coronária. Vivendo como se o mundo lá fora fosse algo separado de nós, abre a porta para um sistema de crenças de julgamento e as expressões químicas desses ensaios em nossos corpos. Assim, tendemos a ver o nosso mundo na forma de bons germes e germes maus,
E usamos palavras como toxinas e resíduos para descrever subprodutos de suas próprias funções de dar vida. É neste mundo que nossos corpos podem se tornar uma zona de conflito para as forças que estão em oposição entre eles, criando campos de batalha biológicos que se manifestam como doenças. A perspectiva holística dos essênios, por outro lado, vê todas as facetas de nossos corpos como elementos de uma força sagrada e divina em que se move através da criação. Cada um é uma expressão de Deus. Em um mundo onde tudo o que conhecemos, a experiência surge de uma única fonte. Bactérias, germes e subprodutos do nosso corpo trabalham juntos para dotar o nosso corpo com força e vida. Esta visão nos convida a redefinir as lágrimas, suor, sangue e produtos de digestão que chamamos de resíduos, como elementos sagrados da terra que estão ao nosso serviço, ao invés de considerá-los abomináveis subprodutos a serem eliminados, descartar e destruir. Por que orar? A voz procedeu de algum lugar na parte de trás da sala. Meus olhos foram para a esquerda, olhando em todas as linhas para localizar onde a questão tinha surgido. A partir do palco no final do salão, eu olhei para os participantes do seminário de 3 dias. Eu sempre considerei uma honra e um sinal de confiança a oportunidade de estar falando em público. Um aspecto importante para homenagear todas as audiências é responder às perguntas que sempre surgem depois de terem lidado com qualquer questão importante. Olhei para os rostos que se concentravam em mim. Uma linha deslumbrante de luzes iluminou as primeiras linhas do teto. Quando eu olhei para a parte de trás da sala, cada linha estava se tornando mais nas sombras, até que derreteu em uma escuridão que alcançou as paredes que eu não podia ver. O único sinal visível através da sala era o brilho verde dos sinais de saída que estavam acima das portas. Quem fez a pergunta, dirigido pelos gestos feitos pelos participantes apontando para a esquerda, deixei o palco e caminhei pelo corredor na esperança de fazer contato visual com a pessoa. Um atendente de sala que usava um microfone me encontrou no corredor na altura da linha onde os dedos estavam apontando. Eu estou aqui, gritou uma voz frágil. Bem, disse eu. Posso vê-lo agora? Qual é o seu nome? Evelyn sussurrou timidamente pelo microfone a voz. Meu nome é Evelyn. Evelyn, pode repetir a pergunta, por favor? Eu perguntei a ela. É claro, respondeu ela. Eu só estava perguntando por que orar. O que há de tão bom nisso, realmente? Ouvi a pergunta que a Evelyn me passou. Percebi uma inocência subjacente à questão, enquanto minha mente ouvia as palavras. Em meus círculos de amizades e em minhas conversas, o papel da oração e sua importância eram temas comuns. Em conferências de longa distância e vigílias globais coordenadas através da internet, falamos sobre as aplicações, as origens e as técnicas de oração. Muitas vezes nossas conversas foram endereçadas a aspectos específicos de eventos globais que ocorreram naquele tempo. No entanto, que eu me lembre, eu nunca tinha falado sobre o propósito da oração. Não, na verdade não. Evelyn estava fazendo seu trabalho direito. Ao fazer sua pergunta, ela estava me convidando para responder das profundezas do meu ser para um problema que eu nunca tinha sido levantado. Foi um daqueles momentos que ocorrem muito poucas vezes. De alguma forma sua pergunta foi abrindo caminho entre as sentinelas de lógica e raciocínio, para abordar a realidade do momento. Não tinha tanta certeza do que ia dizer. Abri a minha boca para responder a pergunta de Evelyn, com absoluta confiança no processo que estava se desenvolvendo entre nós. Um por um, as palavras estavam saindo da minha boca, no momento em que estavam se formando. Embora eu não estivesse particularmente surpreso, senti admiração pelo processo, pela facilidade com que cada palavra fluía e a concisão da minha resposta. A oração eu comecei é para nós como a água para uma semente. Foi isso. Minha resposta estava completa. O silêncio inundou o salão. Os participantes e eu fizemos uma pausa para refletir sobre o poder dessas 11 palavras. Pensei no que eu disse. A semente de uma planta está completa em si mesma. Há circunstâncias apropriadas. A semente pode ser preservada por séculos dessa maneira, com uma camada rígida que o proteja de outras possibilidades. Somente com água, a semente alcançará sua maior expressão de vida. Somos como sementes. Chegamos a este mundo inteiro, como a semente sendo capaz de ser algo ainda maior. Nosso ponto em comum, na presença das mudanças da vida,
desperta em nosso interior as possibilidades superiores do amor e da compaixão. Com a oração florescemos para completar o nosso potencial. Evelyn delineou um sorriso em seu rosto. Eu senti que ela já sabia a resposta que eu tinha tão habilmente preparado. Era como se ele sabesse que os outros participantes também se beneficiariam ao ouvir as palavras que, aparentemente, eu não teria dito naquele dia. No início do século XX, o profeta e poeta Khalil Gibran afirmou que o trabalho que fazemos na vida é o nosso amor tornado visível. Com sua coragem para ficar em uma sala com várias centenas de pessoas, mais desconhecida para ele falar timidamente ao microfone, Evelyn puxou uma resposta que foi útil para todos naquele momento. Desde aquele dia, essa mesma resposta serviu-me para muitas outras pessoas em outras cidades. Evelyn e eu fizemos nosso trabalho bem em comum, nosso amor tornou-se visível. Além das palavras. Lembro-me de quando era criança, eu rezava muito. Eu repetia minhas orações como eu tinha sido ensinado, quando eu estava comendo, dormindo, de férias em ocasiões especiais. Durante aqueles tempos de oração, eu estava grato pelas coisas boas da minha vida e eu reverentemente pedia a Deus para mudar as situações que me feriam ou causavam sofrimento para os outros. Muitas vezes minhas orações eram para os animais. Eu sempre me senti especialmente perto do reino animal, e tomei a liberdade de compartilhar a nossa casa com os animais selvagens que encontrava na floresta em torno de nossa casa ao norte do Missouri. Por não desejarmos tê-los dentro de casa, para competir espaço com a família, foi que nós dispusemos de nossa pequena garagem. A qualquer momento, poderia ter uma representação de quase todos os tipos de animais na garagem reserva, uma parte da nossa casa que minha mãe veio chamar de zoo. Lembro-me de sentir que a nossa casa era uma espécie de abrigo, um telhado para os residentes até que eles pudessem voar, correr, nadar ou voltar ao seu ambiente natural. Às vezes os animais estavam doentes ou feridos. Eram encontrados na floresta abandonados com ossos quebrados, o bico quebrado ou sem qualquer membro, tendo que se defender. Olhando para trás, agora percebo que alguns dos meus convidados eram simplesmente muito desajeitados para escapar do meu resgate bem-intencionado. Vivendo em habitats feitos de recipientes individuais, frascos de vidro e banheiras adaptadas, cada animal tinha sua própria etiqueta, em que meticulosamente identificava a espécie, o lugar onde o tinha encontrado e seus alimentos favoritos. Ao tentar entender por que alguns animais foram abandonados por sua própria espécie, amigos e parentes, isso me recorda que esta era a lei da natureza. Lembro-me de pensar, e se ajudasse um pouco as leis da natureza? E se a única coisa que estes animais precisam é de ter alguns dias em um lugar seguro e bem alimentado para curar de suas feridas? Meu raciocínio era que, após um curto período de recuperação, os animais poderiam retornar à sua vida selvagem para enfrentar qualquer coisa que a vida reservaria. Se eles viveram um dia ou muitos mais, eu fui descuidado. O que me importava era que o animal parasse de sofrer. Mesmo que esse animal se tornasse alimento de outro no dia seguinte. Rezei pelos animais todas as noites. Às vezes minhas orações funcionavam, outras não. Nunca entendi o porquê. Se Deus estava em toda parte, escutando, por que ele hesitou em responder? Se ele pudesse ouvir todas as minhas orações e responder algumas delas às vezes, por que ele não fez a mesma coisa em outro momento com outro animal? Eu não entendia essa incoerência. Quando eu fiquei mais velho eu continuei orando. Embora eu já pensasse e agisse como um adulto, os temas de minhas orações na realidade não tinham mudado. Eu ainda falava em nome dos animais da minha vida. Tanto para aqueles que corriam livremente como para aqueles que estavam esmagados na estrada. Pedia bênçãos para ter viagens seguras e paz em sua vida após a morte. Embora eu sempre tenha orado também para o povo, durante este tempo minhas orações para os outros se espalhavam além do círculo de meus parentes e amigos. Além de orar pela minha família, amigos e entes queridos, eu também dirigia minhas orações para pessoas que eu não conhecia. Eu os conhecia apenas como rostos anônimos que apareciam na tela da TV preto e branco que tínhamos na sala de estar, ou que me olhavam das páginas das revistas. Quando rezei pela vida dos animais e das pessoas, também o fiz para remediar a causa do seu sofrimento neste mundo. No final, meus sentimentos sobre a oração começaram a mudar. Especificamente foram os sentimentos que eu tinha quando orava, eles mudaram. Eu tinha a sensação de que havia algo faltando.
Embora o momento sagrado foi reconfortante, em certa medida, eu sempre senti que tinha que haver algo mais. Muitas vezes notei um sentimento de censura dentro de mim, um velho sentimento de que a oração que eu tinha acabado de repetir naquele momento foi apenas o começo de algo maior. Senti que havia um tempo em que as pessoas se aproximavam entre nós, e que estávamos também mais perto das forças invisíveis do nosso mundo. Porque não havia religião ou ritual, sentia que a oração em si era a chave para essa proximidade. Eu sabia que em algum lugar entre as névoas da nossa memória coletiva de idade, deve haver algo mais sobre a linguagem silenciosa que nos permite entrar em comunhão com as forças sutis deste mundo e além. No início dos anos 90, eu tive a primeira ideia de por que eu senti que minhas orações estavam incompletas. A pista foi-me inesperadamente apresentada um dia, quando eu olhava um texto antigo que tinha recebido de um amigo. O que distinguiu este documento de obras semelhantes foi que o tradutor tinha recorrido à língua original dos autores para suas referências, em vez de usar as palavras de outros estudiosos, possivelmente distorcida ao longo do tempo. Lá, nas novas traduções dos manuscritos aramaicos originais, estavam os detalhes de como unir os três componentes da oração em uma força poderosa guiando nossas vidas. O texto que meu amigo me deixou era uma compilação de um erudito em estudos do mundo antigo, Edmond Bordeaux-Zekeli, o neto de Alexandre Zekeli, que tinha compilado a primeira gramática tibetana há mais de 150 anos. As traduções de Zekeli feitas a partir da versão original em aramaico dos evangelhos, ilustraram a rica linguagem das orações e histórias narradas por Jesus e seus discípulos. Ainda estou espantado com a clareza de que tais traduções continuam a fornecer sobre os ensinamentos e a ciência da oração. Se esse trabalho é revisto a partir da perspectiva da física quântica, vemos sutilezas que foram perdidas em outras traduções feitas mais tarde. De acordo com a visão dos autores do aramaico, por exemplo, a forma como desenvolvemos em nossas vidas uma série de eventos é apenas uma questão de foco. Quer pensemos na história global ou na nossa cura pessoal, os antigos estudiosos nos lembram que todas as possibilidades já foram criadas e que estão presentes. Em vez de forçar soluções para coisas que nos acontecem na vida, nós somos convidados a escolher com que possibilidade devemos nos identificar e viver como se já tivesse acontecido. Isto não quer dizer que impomos nossa vontade sobre os outros na forma de oração. O que faz a diferença sutil é a nossa vontade de aceitar qualquer possibilidade sem prejulgá-la, conscientes de que podemos atrair ou repelir qualquer uma delas através das escolhas que fazemos em nossas vidas. Escolher um resultado através da oração não garante que isso vai acontecer, nossa prece simplesmente convida essa possibilidade. Agora, a questão é: como podemos atrair resultados concretos para o nosso presente através da oração? Quando o 3 torna-se 1. Por seus escritos sabemos que os antigos essenos acreditavam que nós comunicamos com o nosso mundo através de nossas percepções e sentidos. Cada pensamento, sentimento, emoção, respiração, nutrientes, movimento ou combinação de qualquer um deles, foi considerado como uma expressão de oração. De acordo com a visão dos essênios, como sentimos, percebemos e nos exprimimos durante o dia, estamos constantemente orando. Através do dom da poesia e das metáforas de seu tempo, os textos dos essenos nos lembram que nosso corpo, coração, sentimentos e mente trabalham juntos, quase da mesma forma que uma carruagem, o cavalo e o condutor. Embora considerados independentemente, cada um deles trabalha de forma a nos dar nossas experiências na vida. Nesta analogia, a carruagem é nosso corpo e o condutor nossa mente. O cavalo representa os sentimentos de nossos corações, o poder que orienta o cavalo e o condutor ao longo do trajeto da vida. Graças à força de nosso corpo físico, a experiência da sabedoria de nossos corações e a pureza de nossas intenções são aquelas que determinam a qualidade que vai dominar em nossa vida. Se a oração é realmente a língua esquecida através da qual escolhemos as possibilidades e os resultados que queremos alcançar em nossas vidas, em um sentido muito real, cada momento de nossa existência pode ser considerado como uma oração. Em cada momento do nosso estado de vigília ou de sonho, se estamos pensando, sentindo e tendo emoções, estamos contribuindo para as situações que ocorrem no mundo. A chave é que às vezes, as nossas contribuições são diretas e intencionais, enquanto outras podem estar participando indiretamente,
sem sequer estarem conscientes da nossa contribuição. Este último tipo de experiência pode ser aquele que descreve as pessoas que sentem que a vida acontece com elas. As pessoas que têm essa experiência muitas vezes sentem que são espectadores que simplesmente observam os processos de vida que ocorrem em torno deles, entre seus amigos, familiares e entes queridos, mesmo a própria Terra. Os sentimentos dessa experiência variam de admiração e espanto para o nascimento de um bebê a um sentimento de desamparo na perda trágica de vidas humanas em tempos de guerra ou desastres naturais. A crise do Kosovo de 1999, ou o ultraje na matança em uma escola pública, são exemplos de tais momentos de sentimentos de desamparo e perdas. Os textos recentemente traduzidos, alguns dos quais têm mais de 2000 anos de idade, oferecem-nos uma outra maneira de participar ativamente em fazer algo durante este tipo de situações de vida. Ao reconhecer a eficácia do poder de oração silenciosa, os antepassados descrevem um método de oração conhecido hoje como oração ativa. Quando estes componentes da oração se fundem em um único, somos apresentados como uma ponte para se comunicar com a linguagem da criação. Graças a esta ponte podemos escolher o resultado de uma situação entre uma série de possibilidades. 500 anos antes do nascimento de Jesus, os professores dos essenos nos convidaram a concentrar o poder dos elementos individuais da oração pensamento, sentimento e emoção, que vivenciamos comumente, coração e corpo em um único resultado. A chave para o domínio desta técnica está em uma única passagem. 7 são os caminhos que atravessam o pomar infinito, e cada um deve transitar com o corpo, o coração e a mente como um. É esta força unificada da língua celestial, que se manifesta em nosso corpo, aquele que preenche as nossas orações e assegura-nos que, quem disser a esta montanha, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 23. Pense nos efeitos da oração com a ajuda de um modelo simples. Mais de 50 anos atrás, em 1947, o Dr. Hans Genie desenvolveu uma nova ciência para investigar a relação entre vibração e forma. Através de estudos bem documentados, o Dr. Genie mostrou que a vibração produziu geometria, ou seja, ao criar uma vibração em um material que podemos ver, a forma da vibração torna-se visível nesse meio. Quando mudamos a frequência da vibração, mudamos também a forma da geometria produzida. Quando voltamos para a vibração inicial, a forma inicial aparece novamente. Através de uma série de experiências realizadas com diferentes substâncias, o Dr. Genie produziu uma surpreendente variedade de desenhos geométricos, de alguns muito complexos para os muito simples, em materiais como água, óleo, grafite e enxofre em pó. Cada desenho era simplesmente a forma visível de uma força invisível. A importância destas experiências é que com elas Dr. Genie provou, sem dúvida, que a vibração cria uma forma previsível na substância em que é projetada. Pensamento, sentimento e emoção são vibrações. Como as vibrações nas experiências do Dr. Genie, as vibrações do pensamento, sentimento e emoção criam uma desordem na matéria em que são projetadas. Em vez de água, enxofre e grafite, projetamos nossas vibrações sobre a substância refinada da consciência. Cada uma tem um efeito. No capítulo 7 falamos sobre o fato de que a ciência nos insinua que o nosso futuro pode já existir em forma latente, no caldo da criação, como uma das muitas possibilidades. Como cada dia nós escolhemos coisas novas em nossa vida, nós despertamos outras possibilidades e ajustamos o resultado final. Esta visão implica que cada vez focamos ou pedimos algo em oração, há a possibilidade de que esse algo já esteja em andamento. Se esta cosmovisão está correta, então no meu jardim zoológico da garagem em minha infância, por exemplo, cada bico quebrado, membro tendencioso e osso fraturado foi um dos possíveis descasos para esse momento. No mesmo momento, houve também uma outra situação em que cada um desses animais em meus cuidados já estava curado. As duas situações já existiam. Todas as possibilidades eram reais. A chave para escolher um resultado entre os muitos possíveis está na nossa capacidade de sentir que a nossa escolha já está acontecendo. Ver anteriormente a definição de oração, em outras palavras, como sentimento,
somos convidados a encontrar a qualidade do pensamento e da emoção que produz esse sentimento, viver como se o fruto da nossa oração já estivesse a caminho. Figura 1. Pensamento, sentimento e emoção como padrões desalinhados, dispersos. Como não há união, eles podem perder o foco. Como podemos nos beneficiar do efeito do nosso pensamento e emoção, se cada padrão se move em uma direção diferente? Se, por outro lado, os padrões da nossa oração se concentrarem na união, como pode o material da criação não responder à nossa oração? Quando o pensamento, sentimento e emoção não estão alinhados, cada um pode ser considerado como uma fase diferente do outro. Embora existam pequenas áreas comuns, a maioria do padrão não está centralizada, e funciona em direções distintas, independente do resto. O resultado é uma disseminação de energia. Por exemplo, se pensarmos, escolho a pessoa perfeita da minha vida, um padrão de energia é liberado que expressa esse pensamento. Qualquer sentimento ou emoção que não é sincronizado com o nosso pensamento não será capaz de incutir força para nossa escolha de encontrar uma combinação perfeita. Se os nossos padrões não são alinhados por causa de sentimentos que não são dignos de ter um casal tão perfeito ou por emoções do medo, estes podem trancar que a nossa escolha se materializa. Neste estado não alinhado podemos encontrar-nos perguntando por que nossas reivindicações e orações não funcionaram. Figura 2. O pensamento não está alinhado com sentimento e emoção. Esta situação pode fazer nossa oração ficar dispersa e não fazer efeito. Através destes exemplos simples, vemos claramente porque a oração pode trazer a maior mudança quando seus elementos são centrados e alinhados uns com os outros. Sem usar a palavra oração, é sem dúvida menos técnico a ideia de unificar o pensamento, emoção, sentimento e vivenciar a partir do desejo que está alojado em nossos corações já foi também apresentado no início do século XX, mas com uma linguagem muito diferente. O trabalho de Neville, que afirma o quinto modo de oração e eleva para concedido que nossa oração já está ocorrendo, ele nos expõe desta forma: você deve abandonar mentalmente o seu desejo, pois ele foi cumprido graças ao seu amor por esse estado, e ao fazê-lo, viver no novo estado e abandonar o velho. Neville, em suas descrições de nossa capacidade de mudar os resultados e escolher novas possibilidades na vida, embora eficaz, não pode fazer muito sentido para as pessoas do início do século XX. Assim como aconteceu com muitos pensadores cujas ideias estavam à frente de seu tempo, pouco era conhecido do trabalho de Neville até depois de sua morte em 1972. Visões como esta permitem-nos contemplar a oração como uma língua e uma filosofia que une o mundo da ciência e do espírito. Como outras filosofias usam modos únicos de expressão e vocabulários especializados, a oração tem seu próprio vocabulário na linguagem silenciosa do sentimento. Às vezes, uma ideia que faz sentido para nós em uma língua, em outro com o qual não estamos familiarizados tem muito pouco. No entanto, a linguagem existe. A filosofia da paz, por exemplo, pode ser expressa através de línguas tão diversas como a da física ou da política, bem como a oração. Por exemplo, a paz suprema de acordo com a física. Figura 3. Qualquer um que disser a esta montanha, saia de lá e vá para o mar, e não vacilar em seu coração, mas acreditando que como disse é para ser feito, assim será. Marcos 11, 23. A chave para tornar a oração eficaz é a união do pensamento, sentimento e emoção. Pode ser descrito como a ausência de movimento em um sistema. Nessa língua, quando a frequência, a velocidade e o comprimento de onda chegarem a zero, o sistema está em repouso e nós teremos paz. Na política, a paz pode ser interpretada como o fim da agressão ou a ausência de guerra. Nossas orações podem ser pensadas da mesma maneira. Através da linguagem da oração, a paz pode ser descrita como uma equação, como o que traz a oração à nossa ciência em que muitos ousaram acreditar. Em vez de equações de números e variáveis, lógica, o sentimento e emoção se tornam os componentes da equação na oração. Na forma de um teste padrão de matemática isso é assim. Então nós testemunhamos este resultado. A equação da oração ativa pode ser vista como segue: se pensamento igual emoção igual sentimento, então o mundo reflete o efeito de nossa oração. Com esta união as forças de nossa tecnologia interior podem ser concentradas e aplicadas no mundo exterior. Quando alinhamos os componentes da oração, estamos falando sobre a linguagem silenciosa da criação,
A linguagem que move a montanha, termina guerras e dissolve tumores. A beleza da oração reside em que não é necessário saber exatamente como ela funciona para se beneficiar de seus efeitos milagrosos. Nesta tecnologia universal, somos simplesmente convidados a experimentar, sentir e reconhecer o que estamos comunicando com os nossos sentimentos. Nossas orações ganham vida quando nos concentramos no sentimento de saudade que reside em nossos corações, em vez de se concentrar no pensamento que governa o mundo da razão. Continua.